Ele deu seu Filho, e pela graça de Deus nós somos salvos, não pela nossa obra. É dom de Deus, né? Mas eu vou comentar algumas coisas, né? Algumas tendências que tem ocorrido na igreja de hoje, não sei se somente hoje, né? Talvez seja desde o passado, mas vocês já ouviram falar de universalismo? Não. O universalismo é uma linha de pensamento dentro da igreja também, que fala que todos serão salvos. Isso não importa se a pessoa acreditou em Deus, se tem fé, se viveu conforme Deus queria que nós vivêssemos aqui na Terra, mas que todos, né, sem exceção, serão salvos. E vou comentar um pouquinho sobre a graça barata, né? Tem um teólogo, um pastor, tinha, né? Ele chamava Dietrich Bonhoeffer, que ele escreveu um livro chamado O Discípulo. Ele escreveu esse livro durante a Segunda Guerra, e ele foi um pastor que teve uma vida um pouquinho polêmica, porque ele morava nos Estados Unidos, ele viu os horrores da Segunda Guerra, voltou para a Alemanha, era pastor alemão, e começou a pregar que nós não deveríamos deveríamos ignorar o Holocausto, né? A matança dos judeus. No final, esse pastor, o Dietrich Bonhoeffer, foi preso, e um pouquinho antes, porque ele participou de um grupo que tentou matar o Hitler, mas no final, um pouco antes da guerra, um pouco antes do final da guerra, ele foi morto num campo de concentração. Mas ele falava dessa graça barata. É uma tendência também da igreja, que nós devemos tomar cuidado para não cair nesse tipo de pensamento, tanto do universalismo, e de que todos serão salvos, mas também da graça barata, né? O Bonhoeffer falava que a graça barata é a pregação do Evangelho sem arrependimento, é a ser Senhor sem confissão de pecado, é a absolvição sem confissão pessoal. Graça barata, continua Bonhoeffer, é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, é a graça sem constante reconhecimento e esperança da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É a graça sem cruz. Acho que mudou um pouquinho a ordem, mas ele escreveu esse livro, né? O Discipulado, um livro eu achei muito interessante, se vocês puderem ler também, é uma recomendação. Essa roupa de judeu, justamente para lembrar do período do Holocausto, né? Que ele também foi morto no campo de concentração, mesmo sendo alemão, né? Um pastor alemão. Graça barata é também a graça que concedemos a nós mesmos. Funciona como um passo que permite ao cristão viver da mesma maneira que antes. Então, é um cristianismo que você não é transformado. A vida sobre a graça barata, de fato, não difere da vida sobre o pecado. A pessoa não segue a Cristo, porque a graça barata justifica o pecado sem transformar o pecador. Esse é um ponto importante, né? A justificação do pecado. O ser humano, eu vou falar um pouquinho depois, mas nós temos a tendência de justificar o nosso pecado. A gente faz o nosso cristianismo. Então esse é um ponto que nós temos que tomar bastante cuidado. A graça barata também é aquela graça que você vai no culto e fala: esse culto foi muito bom para mim. Esse culto me satisfez, né? Que busca aquele Deus que te serve, não é o Deus, não é nós que servimos a Deus, né? É a troca dos papéis. Né? Só que a Bíblia já fala diferente, né? A Bíblia, quer dizer, Bonhoeffer fala contra a graça barata, ele prega também a
graça maravilhosa, ou a graça de alto custo, que é a graça de transformação das nossas vidas. Então, esses trechos que eu vou mostrar também são trechos bastante conhecidos, né? Mas que são a base do cristianismo. Aqueles 2 versículos que mostrei, logicamente, sim, né? Que somos salvos pela graça de Deus e pelo amor de Deus, mas também como nós devemos nos portar depois, né? Não só pelas nossas obras, mas não somos salvos pelas nossas obras, mas é importante a forma como nós vivemos. Então, esses são os principais mandamentos aqui que estão no Evangelho, né? Esse trecho que eu peguei de Mateus 22. Vamos ler junto, então? Eu leio um versículo e vocês leem o seguinte, tá? É Mateus 22, 34. Ao virem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, veio também, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Vocês conhecem bem esse primeiro mandamento? Esse é um mandamento que Jesus nos ensinou, que é um mandamento, humanamente falando, vai contra a nossa natureza, né? Amar ao Senhor de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é o ponto que depois também eu vou comentar um pouco, mas é o que Deus quer de nós, né? Continuando, e o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Segundo mandamento: ame a seu próximo como a você mesmo. E no 40 é importante também, né? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se a gente não nos atentarmos ao amar ao Senhor e amar ao próximo, tudo que está escrito nas leis e os profetas falaram, nada vale, né? Aqui fala claramente, desses 2 dependem toda a lei e os profetas. Falando um pouquinho sobre essa questão do egocentrismo do mundo atual, que cada vez mais nós pensamos somente em nós mesmos, né? Não sei se vai dar para ver, mas você consegue abrir esse link? Esse é uma linha histórica aqui. Acho que tem que abrir. Mas acho que tem que entrar no Facebook. Não dá? Se não der, tudo bem. Acho que tem que se transmitir a outra tela, né? Isso. Pode fechar esse nome aí. Se eu fechar isso aqui, vai dar certo? Não, fechou. Pode me apresentar. Vai com a apresentação. Ah, tá. Isso, acho que é assim. Não sei se dá pra ver. Ele está bem pequenininho, né? Mas eu vou explicar um pouquinho. Pode voltar, gente? Tem como. Acho que começa em 1935, acho que um pouquinho mais, se você voltar. Calma aí. Pegar um pause aí. Aqui, 1936, como as pessoas davam importância. Peraí. Pode ser, peraí. Como as pessoas davam importância à família, amigos, escola, vizinhos, bar, restaurante, igreja, que é o mesmo em 1941. Esse acho que fala dos Estados Unidos, né? A igreja representava 8,38, a família 21,68 da prioridade das pessoas, da vida das pessoas. Trabalho, colegas e online, né? Online, internet, essas
1941 não tinha internet, né? Então, tá zero, né? Então, bom, presta atenção nessa linha da igreja, da família e do online, como que vai mudar até os dias de hoje. Né? Pode? Pode. Aqui os anos estão aumentando, né? Pode perceber que a igreja está caindo, pode seguir hoje. A igreja vai caindo cada vez mais. Né? A família também não é mais prioridade. A partir de 80 começa a internet. Né? Está vendo como o online vai subindo de 0 até 24, que é hoje a prioridade na vida das pessoas. As coisas online são mais de 60%. Voltou, né? A igreja, ao final, estava bem pouco, né? Acho que era menos de 1%, assim, e a família também já estava bem abaixo, né? Então, você pode voltar, Gil? A mensagem? Posso. Obrigado. Só para mostrar como está o pensamento das pessoas, né? Qual é a prioridade das pessoas hoje em dia, né? Esse é um desenho bem famoso também, não sei se vocês já viram no passado. Todo mundo conhece esse desenho? Sim. Conhece? Esse é o homem natural, o homem não cristão. Esse E é o eu, né? Ego, o eu finito, né? O eu sentado no trono, e aqui Jesus Cristo, né? Ele está fora do nosso ciclo, da nossa vida. E aqui diversos interesses da vida. Esse aqui seria dinheiro, sexo, status. Esse é o egocentrismo, o antropocentrismo, né? O homem no meio de tudo. Aqui também está os pecados, né? Os nossos pecados de estimação, temos vários pecados. Então, o importante não é viver em Cristo, viver a mensagem da cruz. Aqui, o homem espiritual. Depois que nós temos a Deus, né? Aqui também, ó, é um pouquinho diferente desse aqui, porque a cruzinha já está dentro da vida, né? Mas ele está junto com os outros, né? Está junto com o pecado, está junto com interesses, está junto com outras coisas. Nós sempre dando importância ao eu. Aqui seria Jesus Cristo no centro das nossas vidas. Né? Nós também já fora do centro, vivendo para Deus. Né? Esse é um desenho que retrata bem a nossa natureza carnal. Essa natureza carnal é uma natureza que, se nós não tomarmos cuidado, ela sempre volta assim. Nós tendemos a esquecer o sentido de Jesus, mesmo indo na igreja, né? Essa questão, a nossa natureza é sempre essa aqui, né? A gente coloca, se não tomarmos cuidado, a gente acaba colocando Jesus, colocando a Deus de lado, né? O mais importante são outras coisas, inclusive pecados, né? Você prefere não se aproximar de Deus para continuar cometendo pecados que você gosta de cometer, né? Que podem ser vários, né? Todo mundo entendeu esse desenho? Sim. Salvos pela graça, né? Esse também é um versículo muito importante aqui. É claro que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos não pelas nossas obras. A nossa salvação não é uma troca, não é porque eu fiz isso, aquilo, que a gente vai ser salvo, né? Mas aqui Jesus fala, né? Jesus dizia a todos:
Se alguém... Vamos ler de novo aqui? Vamos ler todo mundo junto? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Eu deixei aqui separado por cores, porque são ideias muito importantes. Aqui, vocês sabem, ser é uma condicional, né? Então Jesus fala para a gente: se alguém quiser acompanhar, então essa é uma condição. Se você quiser acompanhar a Jesus, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Voltando no desenho, né? Essa questão, né? O centro não seria mais o eu, não seria mais o egocentrismo, o hedonismo, mas seria o negar-se a si mesmo. Né? E tome diariamente a sua cruz. Tomar diariamente a sua cruz, o que significa a cruz, né? Na época de Jesus? A cruz na época de Jesus era a pena de morte, né? Era a pena, o pior castigo para os crimes hediondos, aqueles piores crimes. E não era só. Hoje a gente tem a pena de morte, mas é uma pena de morte rápida. Você mata a pessoa da forma indolor, mais indolor possível, mais, não sei se pode falar disso, mas mais humana possível. Mas na época da crucificação é o contrário. Na época da crucificação, a cruz era para humilhar mesmo, né? Para mostrar para o povo como aquela pessoa que está sendo crucificada era ruim. Então, Jesus morreu em nosso lugar para perdoar nossos pecados, foi crucificado, morreu da pior forma possível. E aqui fala para nós, né? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. A nossa cruz também. Não é uma questão, talvez, de uma punição, né? Mas a questão, a nossa cruz seria a morte do eu, né? Sempre voltando aqui, né? Aqui o eu vive centrado, né? Aqui já a morte do eu e Deus no centro. Então, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E siga, né? Seguir a Jesus. Então, dia a dia nós devemos tomar a nossa cruz. Dia a dia nós devemos tentar fugir desse cenário aqui, de que sim, nós acreditamos em Deus, nós falamos que somos cristãos, mas o centro sou eu. Né? Então, a gente que fala, né, dia a dia, deixar Jesus no centro, tentar aproximar cada vez mais de Deus. Essa questão de justificar também, não, eu posso cometer um pegadinho que não tem problema, né? Mas tem coisas piores que eu posso fazer, mas eu sou entre aspas, um cristão bom, né? Esse é uma forma perigosa, né? A gente pensar de uma forma simplista e cada vez mais se afastando de Deus. No final, a gente pode chegar no cristianismo que essa cruz está bem para fora, está bem longe, talvez. E a gente achando que está desse jeito. Esse é um versículo que pode parecer simples, mas assim, para a minha vida foi muito importante. Eu queria compartilhar com vocês a questão de pensar, né? Para ser salvo, né? Eu falei a receita da salvação, mas por muito tempo eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Então, tipo, eu tinha que ler a Bíblia para ser salvo, eu não podia mentir para ser salvo, eu tinha que fazer um monte de coisa pelo meu esforço para ser salvo, né? Mas, como a gente leu no começo em Efésios,
nós somos salvos pela graça de Deus, não pelas nossas obras. Então, tem os mandamentos que eu falei depois, não é porque nós fomos salvos pela graça que depois nós podemos fazer qualquer coisa. Nós temos que estar focados na mensagem de Deus. O mandamento, a condição também é bem clara, para que nós devemos negar a nós mesmos e seguir a Deus, seguir a Jesus. Morrer do eu também é bastante claro, né? E aqui, então, a nossa vida não é uma troca, né? A gente não faz para ser salvo. A gente já recebeu essa graça maravilhosa de Deus, né? Então, esse Lucas 17, versículo 10, vamos ler todos juntos também? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Esse aqui talvez seja meio forte, né? Achando falar que a gente é um servo inútil, mas é isso mesmo, né? Nós, acho que com isso um peso saiu dos meus ombros, assim, falando, não, como é importante nós entendermos isso, né? A questão de legado, de deixar alguma marca sua, pode ser importante, mas ao final nós apenas cumprimos o nosso dever, porque Deus deu Jesus para morrer por nós na cruz e nós já recebemos uma bênção, uma graça muito grande, uma graça maravilhosa, né? Então, essa questão, nós vivemos para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez por nós, para vivermos para Deus. Né? Nós não vivemos para nós, não vivemos para fazermos isso, para sermos salvos, né? Não é uma moeda de troca. Né? Esse também são as palavras de Paulo, ao final da sua vida, né? Todos também conhecem bem, está em 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos dizer juntos? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Amém. Esse aqui, então, Paulo, apóstolo de Cristo, né? Ele falava, né? Vocês lembram o que Paulo falava? Que ele era o maior dos pecadores. Então, Paulo deu bastante advertência a nós também, né? E ele também fala que ele não merecia tanta graça de Deus, né? Mas, ao final, Paulo fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa questão que é contra a questão da ideia do universalismo, de que todos, mesmo não aceitando a Cristo, podem ser salvos no futuro. Você primeiro tem que ser salvo pela graça, acreditar em Jesus, mas também essa questão de combater o bom combate, a questão de negar-se a si mesmo dia a dia, tomar a cruz, servir a Jesus e, ao final, ter a coroa da justiça que está reservada para aqueles que obedeceram a mensagem de Deus, né, que estão na Bíblia, aqueles mandamentos e muitos outros, né? Essa receita da salvação que eu disse, uma só das receitas na Bíblia tem várias passagens bíblicas. Eu peguei algumas mais que eu considero importantes, mas vocês também devem ler outros trechos bíblicos importantes, né? E a questão essa questão do combate ao bom combate, terminar a corrida, guardar a fé, a questão de tomar a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Na minha visão, acho que
a igreja tem um papel muito importante. Porque sem a igreja é muito fácil você sair dessa situação para essa situação, ou mesmo para essa situação, e você achar que está tudo bem, mas na verdade não está, né? Que você está bem longe de Deus, porque na igreja é onde nós lembramos, né? Não para apontar a cruz dos outros, né? Não é para você falar, não, aquela pessoa está errada, aquela pessoa faz isso, aquilo. É claro que a Bíblia fala sobre amar um ao outro, exortar, admoestar um ao outro, mas a gente tem a tendência de esquecer o eu, né? O eu sempre, eu não tenho problema, né? O problema está nos outros, mesmo na igreja. Então, essa questão, a igreja é um local muito importante para nós lembrarmos, seja na reunião de oração, nos grupos pequenos, na escola dominical, durante o culto também, que quais são os pontos importantes, né? Os mandamentos, 2 mandamentos mais importantes, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, amar ao próximo como a si mesmo, mas também essa questão de carregar a nossa cruz, né? Ao final, eu gostaria de encerrar cantando um hino, um hino famoso também, que fala sobre a mensagem da cruz. A gente vai passar aqui, mas a gente pode, antes de louvar, só ver um pouquinho a letra, que é basicamente parecido, né, com o que eu falei agora. Você pode passar a mensagem, as letras um pouquinho? Posso? É que deu uma travadinha aqui no computador. Demora demais, tá travado. Eu acho que tá. Deve sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se. Aqui, né? Peraí, agora vai. Pode passar. Eu passo. Aqui fala da crucificação de Jesus, né? Uma rua de cruz. Jesus foi pregado. Emblema de vergonhador é a questão, né? O que a cruz representava na época, né? Era muito dolorido, porque você era pregado na cruz, e era uma vergonha também, porque era uma forma de humilhar o criminoso, né? Que estava sendo morto. Então, Jesus morreu nessa rua de cruz como se fosse um bandido que fez um crime hediondo, né? O pior dos crimes. Aqui é o refrão, né? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por outro lugar. É questão de dia a dia nós carregarmos a nossa cruz, lutarmos o bom combate, até trocar por uma coroa da justiça, né? Então é essa mensagem que nós falamos, né? A importância da cruz através da pregação da morte de Jesus na cruz por nós, e também da nossa cruz. Levarei eu também a cruz todos os dias, né? Então vamos juntos cantar, vamos ficar de pé? Oh
Gratidamos pelo teu amor incondicional, por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvarmos da morte eterna, da escravidão do pecado. Espírito Santo, seja à frente de cada um de nós, dia a dia, para lembrarmos sobre negar-se a si mesmo, sobre carregar a nossa cruz, sobre seguir-te da forma como tu queres. Nos oriente, utilize também cada membro do teu corpo para juntos podemos lembrar dia a dia o que é importante. Possamos deixar as coisas vãs de lado, as coisas importantes, menos importantes de lado, e possamos focar em Ti, Senhor. Faz-nos lembrar porque é tão fácil priorizar outras coisas, priorizar o eu. Dê-nos, Senhor, um coração quebrantado, um coração de carne, Senhor. Tira o coração de pedra, Senhor, que sempre vive em nós. Nos dê amor, nos dê misericórdia e nos enche da sua graça. Pedimos pela Igreja de Santos que dia a dia também, em primeiro lugar, cada um possa fortalecer o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, o propósito de viver para Cristo, e com isso, juntos, buscarem ser uma igreja com base forte na tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.